Quando você vai entender? Ninguém vai desligar o som do mundo para você conseguir pensar. Como você espera encontrar direção se o barulho ao seu redor dita o ritmo dos seus passos? Quando você finalmente aceitar que o silêncio não é a ausência de som, mas a presença absoluta de clareza. E se você se sentir isolado, se parecer que ficou para trás, ótimo. Agora você está fora da distração coletiva. Você é um homem. Ser um homem não significa gritar mais alto na sala, exigir atenção ou reagir a cada estímulo que cruza o seu caminho. Significa contenção, filtragem e direção. O mundo moderno é uma máquina projetada para fabricar ruído constante. Ruído nas telas que você consome antes de dormir. Ruído nas opiniões de estranhos que você nunca verá. Ruído nas promessas vazias de sucesso sem sacrifício. Um homem que consome tudo o que lhe é oferecido sem discernimento torna-se mentalmente obeso e espiritualmente fraco. Ele perde a capacidade de processar a realidade. Ele não pensa, ele apenas repete os ecos que ouviu pela manhã. Esse ruído contínuo gera ansiedade, e a ansiedade destrói a soberania sobre si mesmo. Quem reage a tudo é governado por todos. Desligue o barulho, não por amargura ou por ódio à sociedade, mas por necessidade estratégica. O silêncio assusta o homem comum, porque ele o obriga a encarar o vazio e as incoerências da sua própria mente. Mas para o homem que busca a maestria, o silêncio é o laboratório onde o caráter é forjado. É no silêncio que você para de performar para uma plateia imaginária e começa a prestar contas a quem realmente importa. Como o filósofo Sêneca alertou há séculos, não é que temos um tempo curto, mas que desperdiçamos muito dele. E o ruído moderno é o maior ladrão de espírito que a humanidade já enfrentou. Ele disfarça a estagnação de movimento. Você acha que está progredindo apenas porque está ocupado, mas está apenas girando na engrenagem dos outros. O homem que aprende a sentar-se em silêncio e organizar seus próprios pensamentos torna-se perigoso para o sistema de distrações, porque ele não pode ser comprado por elogios fáceis e não se desespera com críticas baratas. Ele sabe exatamente quem é porque mediu sua força na ausência de aplausos. E nesse silêncio profundo, desprovido de notificações externas, a necessidade de fé se torna inevitável. Fé não como um amuleto de boa sorte, não como um mecanismo de barganha para obter bênçãos sem disciplina, mas como uma bússola de alinhamento moral. Sem uma âncora transcendente, o homem eventualmente acaba adorando algo muito mais fraco do que ele. Seu próprio ego, o prazer imediato, a aprovação dos outros ou o conforto anestesiante. E nenhuma dessas coisas possui ombros largos o suficiente para carregar o peso de uma vida com significado. A fé é a orientação do espírito. Ela lembra ao homem que ele não é o centro do universo, mas que ele é totalmente responsável pelo seu canto dele. As tradições antigas e as escrituras repetem o mesmo aviso estrutural ao longo das eras. O homem que perde a reverência torna-se imprudente e destrutivo. Quando um homem busca o divino com sinceridade, ele aprende a verdadeira humildade sem perder a sua força. Ele aprende a ter paciência sem se tornar passivo diante da injustiça. Ele aprende a submissão, não aos homens, mas à verdade imutável. Essa fundação espiritual é o que impede que o poder o corrompa quando ele o obtém, e o que impede que a miséria o esmague quando ela bate à porta. Sem esse senso de dever superior, qualquer ambição é apenas vaidade fantasiada de progresso. A fé não é um refúgio para os fracos. É a armadura daqueles que decidiram carregar o peso da responsabilidade em um mundo que prefere a fraqueza covarde dos desculpistas. É compreender que as suas escolhas ecoam além da sua própria existência e que você será cobrado pela negligência com os seus talentos. Com a mente limpa do ruído e o espírito ancorado na fé, o homem começa a enxergar através da névoa. Ele percebe que a maioria das batalhas pelas quais os outros se desgastam são irrelevantes. Ele para de discutir por bobagens e passa a construir em segredo. O conhecimento que ele busca deixa de ser puramente teórico e passa a ser aplicado. Ele estuda a natureza humana, a psicologia do comportamento e as consequências históricas de cada ato.
Um homem sem essa educação prática é facilmente manipulado pela narrativa do momento. Ele confunde a confiança barulhenta dos tolos com a competência real. Ele confunde o espetáculo com a verdade. O discernimento é o escudo do homem focado. Ele permite ver padrões onde os outros veem caos, prever resultados onde os outros apenas reagem com pânico e evitar as armadilhas emocionais que destroem vidas inteiras. O homem que lê, estuda e observa move-se de forma diferente no tabuleiro da vida. Ele fala consideravelmente menos porque entende o valor estratégico da energia retida. Ele escuta com atenção. Ele escolhe suas alianças com precisão. Ele não tem pressa em provar nada a ninguém, pois sabe que o tempo é o juiz mais implacável de todos os esforços humanos. A fundação foi lançada. O ruído foi silenciado. A fé restabeleceu a ordem interna. E o terreno está pronto para a manifestação do verdadeiro foco implacável. O foco real não é apenas a capacidade de olhar para um objetivo. É a força brutal de dizer não a 1000 outras alternativas atraentes que tentam desviar você do caminho. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles confundem intensidade com consistência. Começam um projeto com entusiasmo barulhento, mas quando a novidade desaparece e o tédio inevitável da repetição se instala, eles quebram. Abandonam o plano para buscar a próxima distração brilhante. Mas a vida não premia o entusiasmo temporário, ela recompensa a duração. O tédio é o maior filtro do mundo. Treinar quando está cansado, estudar quando está distraído, trabalhar quando o processo se torna monótono. Esses são os momentos em que a maioria desiste. E é exatamente aí que o homem focado constrói uma vantagem competitiva que ninguém consegue alcançar. O agricultor não discute com a terra para apressar a colheita. Ele planta, rega e espera com paciência estratégica, enquanto os homens impacientes zombam do silêncio do campo. A consistência gera um efeito cumulativo que se torna inevitável com o tempo. Você vence não por causa de um golpe de genialidade isolado, mas porque se recusou a parar amanhã. Essa clareza de foco se estende para a gestão da sua própria vida material. Um homem focado busca recursos não por arrogância, vaidade ou status, mas por liberdade e proteção. Dinheiro não é o destino final, é uma ferramenta neutra. Ele compra opções, compra tempo e compra a segurança daqueles que dependem de você. O homem que ignora a disciplina financeira enquanto afirma estar buscando um propósito maior, está apenas romantizando a própria fragilidade. E a vulnerabilidade constante convida ao compromisso moral. Quando você precisa implorar pelo básico, é forçado a abaixar a cabeça para regras que não respeita. Ganhe com honestidade, poupe com rigor e invista com paciência. O foco financeiro traz estabilidade para que sua mente não seja sequestrada pela urgência da sobrevivência imediata. Da mesma forma, a maneira como você se apresenta ao mundo, através da sua postura e da sua ordem externa, reflete essa organização interna. Não se trata de vaidade, trata-se de respeito pelo ambiente que você ocupa e pelos padrões que você escolheu manter. Detalhes constroem a totalidade da sua presença. Um homem ordenado em seus hábitos, em seu sono, em suas finanças e em suas vestes, comunica a si mesmo e ao mundo que ele está pronto para o combate. No entanto, o maior teste do foco não é externo, é a gestão das suas próprias emoções. O controle emocional é a arma oculta do homem silencioso. Um homem governado por impulsos é previsível, e homens previsíveis são fáceis de manipular e explorar. Quando você reage com raiva, com pressa ou com vaidade ferida, você entrega informações valiosas para o ambiente. A calma sob pressão é o que confere autoridade real a um homem. Enquanto os outros entram em pânico, espalham caos e buscam culpados, o homem focado absorve o impacto, analisa a situação com frieza e age com precisão cirúrgica. Isso exige uma profunda humildade. A humildade da precisão, de saber exatamente onde você falha, sem criar desculpas convenientes, e saber onde você é forte sem cair na armadilha da soberba. O homem arrogante para de aprender porque acredita que já chegou ao topo. O homem humilde continua se refinando diariamente porque entende que a estagnação é o início da decadência. Pare de olhar para os lados para medir o progresso dos outros.
A comparação é a distração dos inseguros. O foco verdadeiro olha para dentro e pergunta: estou mais afiado, mais confiável e mais estruturado do que no ano passado? Se a resposta for não, nenhuma vitória externa ou validação pública poderá macronizar a sua decadência interna. Esta é a jornada que o mundo moderno desincentiva, porque um homem sem ruído, com fé e com foco total é incontrolável. Ele não consome o lixo que lhe vendem, não se curva às ideologias de conveniência e não busca na aprovação de uma sociedade confusa. Ele pertence a si mesmo e responde a Deus. O processo é doloroso, solitário e desprovido de aplausos rápidos. Não haverá validação virtual para as suas renúncias diárias e ninguém virá salvar você das consequências das suas próprias escolhas. Tome a decisão irrevogável de se levar a sério. Afaste-se do barulho que enfraquece, apoie seus pés na fundação inabalável da fé e execute suas tarefas com um foco implacável e duradouro. O mundo já está saturado de homens performáticos e barulhentos que desmoronam ao menor sinal de pressão. O que ele necessita desesperadamente e o que você é perfeitamente capaz de se tornar são homens construídos na rocha do caráter, silenciosos na força e inevitáveis na ação. Olhe para a frente. O ruído acabou. Seu foco começa agora.